Gente, vamos continuar nossa série, Como Vencer a Ansiedade. E o nome da pregação de hoje é, episódio 2, Ansiedade e Incredulidade, ou Ansiedade é Incredulidade. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a bondade conhecida por todos os homens, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. E este é o meu tema de hoje. O Senhor está perto. Essa é a frase de Paulo. Antes de falar sobre a sua ansiedade, ele diz, antes de ordenar a você, porque o tempo verbal aqui é no modo imperativo, não andem ansiosos. Não é um conselho, é uma ordem. Antes de dizer a vocês, não andem ansiosos, ele diz, perto está o Senhor. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que ultrapassa... Gente, cada palavra aqui, tá? Já falei isso, vou repetir. Cada palavra. Ele não apenas diz, orem, mas ele diz, orem com ações de graças. Cada palavrinha está aqui, meticulosamente pensada. E tudo é o caminho para sair da casa da ansiedade. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou começar essa pregação lembrando cada um de vocês do contexto de Filipenses. Paulo está preso. Paulo, nós sabemos, morreu decapitado em uma prisão romana. Paulo está preso. Seu líder, Jesus Cristo, foi crucificado. Estevão foi apedrejado até a morte. Pululam por Roma, pululam por todos os lados cristãos sendo perseguidos. Era muito claro para Paulo que, estando preso, ele estava no corredor da morte. Por isso, o sangue jorra aqui nesta epístola. Paulo fala sobre isso, sobre o perigo que está muito evidente de sua morte. Esse é o contexto. E é esse homem, com uma espada no pescoço, que está dizendo para mim e para você, esse homem que está no corredor da morte, que está dizendo para mim e para você, não andem ansiosos. Esse é o homem. Martin Lloyd-Jones, comentando essa epístola, ele diz o seguinte, não há nada que contenha mais consolo do que esta porção aqui. Ao mesmo tempo, não há nada que prove mais a nossa fé do que esta parte da Escritura. Ele disse o seguinte, às vezes penso que talvez nada proveja uma prova tão completa da nossa fé cristã como justamente essa questão da ansiedade. Talvez nada prove mais a nossa fé do que andarmos em paz, em meio ao mundo caótico. Na hora que os problemas vêm sobre nós, Martin Lloyd-Jones questiona, para que serve a sua fé? Ela te diferencia dos que não têm fé? Se a nossa fé não serve para nos diferenciar dos ímpios, por que então devemos dizer a eles, venham, porque somos diferentes? Agora, se somos escravos de sedativos, de ansiolíticos, se ficamos apavorados como eles ficam, qual que é o testemunho que nós damos aos ímpios, se estamos tão viciados nas mesmas drogas que eles estão? Qual testemunho damos se ficamos tão apavorados quanto eles? Nós que cremos assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Que raio de fé é esta? Que faz com que estejamos abalados o tempo inteiro. Eu não estou dizendo aqui que não ficamos chateados com as coisas. Ficamos profundamente tristes e é normal. Você vai fazer uma prova amanhã. Você sua, faz parte. Isso é a coisa mais natural. Você vê um leão ali, é normal. Só se você fosse doido, que você não transpirasse. É normal. É normal, isso é normal. O que Paulo está falando desse sentimento crônico de o tempo inteiro. Não tem leão ali, mas pode aparecer. E o que vai acontecer? E o fulano, e o molusco, e o Lula?
vai fazer isso, aquilo outro, mas nem fez, ainda você já está morrendo. Não, pastor, você está dizendo que ele não vai fazer? Não, eu não sei, mas deixa fazer primeiro. Antes, eu falei para vocês, esse cara aqui costuma fazer isso. Sim. Agora, eu tento pensar de maneira positiva, não vai que não vai dar conta. Por que você fica sofrendo antes? E se? Calma. Mas o ansioso é assim. O ansioso, ele reside na casa do amanhã, que é uma casa, só tem uma estação, como eu disse para vocês na pregação passada, a estação das tempestades. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como que você pode então dizer, mas e se faltar amanhã o pão? E se? Qual testemunho estamos dando? Tertuliano disse o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais eles matam os crentes, mais a igreja cresce, dizia Tertuliano. Por quê? Um dos motivos é que os ímpios, ao verem donas de casa, ao verem carpinteiros, pessoas comuns no Coliseu Romano, e fortes, tão bravas quanto aqueles leões. Aqueles homens olhavam e diziam, que fé é esta? O que esses homens têm que nós não temos? E muitos, ao verem o testemunho deles, se convertiam. Por isso, Martin Lloyd Jones disse, nada prova mais a nossa fé do que um texto como este. O fato de que nós, os cristãos, andamos em paz. Ficamos tristes, andamos angustiados. Sim, temos angústias, momentos de angústia. Mas viver constantemente com medo, vivermos constantemente ansiosos, não. De forma alguma. Não fomos chamados para isso. Na página 191 de seu comentário sobre Filipenses, Martin Lloyd Jones ainda continua. O método bíblico é totalmente diferente do método psicológico, do método da psicologia para tratarmos nossas ansiedades. Primeiro, ansiedade é incredulidade. Quando eu falo sobre isso, homens, por exemplo, depressão, e aí os homens citam, Elias ficou ansioso. E daí? Davi adulterou, então o adultério é correto? Não, mas se você relaciona ansiedade e um estado de tristeza, depressão, de tristeza profunda durante tempos, você associa isso à incredulidade? Sim. Não, mas Elias teve. E daí? Abraão era o pai da fé e foi incrédulo. Pedro, ao andar sobre as águas, foi incrédulo. Homens de Deus tiveram momentos de incredulidade. Tiveram momentos em que vacilaram na fé. Vacilaram. Perto está o Senhor, diz Paulo. Antes de falar, não andem ansiosos, ele diz, perto está o Senhor. O que ele está dizendo basicamente é, por que você vai andar ansioso se Deus está ao seu lado? Se o Deus Todo-Poderoso e que te ama, Deus tem todo o poder em mãos e o amor dele por nós é perfeito. Como você pode andar ansioso ao lado de um ser deste? Quem é o homem que está dizendo para mim e para você, não andem ansiosos? É um homem que está com o seu pescoço sentindo a lâmina de um soldado romano. Em Filipenses 1, 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia que ele estava para morrer. Em Filipenses 2,17 ele declara, mesmo que eu venha a ser oferecido como libação, que era uma oferta de sangue, mesmo que eu morra e que a minha vida seja um sacrifício para a glória de Deus. Paulo sabe que a possibilidade de morrer a qualquer instante é muito clara. Paulo sabe que ele não está simplesmente na cadeia, mas no corredor da morte. É este homem que está dizendo, não ande ansioso. Porque você deve se lembrar na escola. Lembra quando um valentão, ele falava assim, eu vou te pegar lá fora. Você quase falava para ele assim, bate agora já. Porque eu vou ter que ficar esperando. Isso é terrível. Eu lembro de ler uma vez sobre soldados que na hora do combate,
Eles estavam lá, valentes. Mas quando eles chegavam no hospital, iam tomar uma injeção, eles ficavam ansiosos. Porque na adrenalina da guerra, é óbvio que eles sabem do perigo, mas estão tão adrenalizados que eles não ficam pensando, vou morrer, olha, vai. Não. Mas ali sentaram, eles estão pensando, a agulha vai entrar. Então, esse negócio de... É assim que Paulo está. Porque uma coisa é morrer, acabou. Uma coisa é marcar a hora da sua morte. Amanhã. Esse homem está dizendo para mim e para você, não andem ansiosos. Por que ele está em paz? Porque ele termina seus dias de cabeça erguida. Por quê? Porque ele confia na soberania e na bondade de Deus. Por isso a gente tem cantado essas músicas aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ansiedade não é o medo do que vai acontecer, do que pode acontecer? Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não existe coisa ruim na vida do crente, porque até o que é ruim é revertido para o nosso bem. Portanto, com base nisso, como podemos andar ansiosos? Paulo crê nisso, e ele expressa isso aqui em Filipenses. O quanto que Deus usa as circunstâncias ruins para o bem dele. Porque a ansiedade é isso, é o medo de algo ruim amanhã, não é? Paulo não. Paulo não está ansioso porque ele sabe que Deus usa o mal para o bem. Veja, por exemplo, o que ele diz aqui em Filipenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Tem antes contribuído, o que aconteceu, uma coisa ruim, prisão, tem contribuído, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todo... Você nota como ele está usando as palavras, não? Ele está preso, mas ele diz assim, as minhas cadeias em Cristo. O que ele está querendo dizer para mim e para você? No final, o único que me prende é meu Deus. No final, eu estou aqui porque Deus queria que eu estivesse. Porque se Ele não quisesse, eu não estaria. Ele confia que Deus é soberano. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, aqui mais uma vez, ele está brincando com as palavras, tá? Estimulados por minhas algemas, o meu serviço a Cristo. Ele está dizendo, estou preso aqui, mas no final estou preso justamente por servir a Jesus. Então no final eu estou preso a Cristo. E eles estão estimulados pelo meu serviço a Cristo, por ver quão preso eu estou ao meu Senhor. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Duas coisas boas aqui nesta porção resultaram da prisão de Paulo. Primeiro, a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Paulo está dizendo, a minha prisão trouxe libertação a muitos soldados. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é especialista não apenas em transformar água em vinho, mas caos em ordem, desgraça em bênção, prisão em liberdade. Paulo está experimentando isso. Deus pegou uma coisa ruim e usou para a sua glória. Talvez em outra oportunidade jamais Paulo chegaria àqueles guardas, mas Paulo está dizendo, foi por meio da minha prisão que esses homens estão sendo livres. Segundo, Paulo diz, justamente por meio de minha prisão é que os homens, os meus irmãos, estão pregando com muita liberalidade. Por quê? Ao verem que eu não tenho negado a minha fé, ao verem que eu, pela verdade, estou disposto a tudo, eles se encheram de ânimo e estão pregando com muita autoridade. Desse jeito, muitas pessoas serão libertas, apesar de eu estar preso, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua, nem a morte me mata. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, se eu morrer, Deus vai usar a minha morte para a sua glória, como de fato usou e continua usando. Como assim? Foi fundamental que os apóstolos fossem assassinados. Por quê? Isso é prova de que eles
são testemunhas confiáveis. A fé cristã, ela é única justamente por conta desses mártires. Eles viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo e testemunharam isso. Eles não foram enganados como muçulmanos que morrem pela sua fé, mas eles foram enganados. Eles não viram nada. Eles creram em alguém que diz ter visto. Não foi assim com os apóstolos. Eles viram. Paulo, inclusive, diz que ele viu Cristo ressurreto. Ele é testemunha. Eles viram Cristo ressurreto. Mas lembra qual foi a teoria que surgiram, que foi lançada quando Jesus Cristo ressuscitou? Pagaram os guardas para dizer que os apóstolos sumiram com o corpo de Jesus Cristo. E a teoria era a seguinte: ao verem que Jesus Cristo morreu, eles viram também que a sua esperança de lucrar com a fé desapareceu. Por isso, eles sumiram com o corpo de Jesus e começaram a mentir que Jesus Cristo ressuscitou. Pois bem, essa teoria é facilmente refutada. Por quê? Porque os apóstolos morreram pobres. E mais do que isso, eles foram torturados e eles foram assassinados justamente por conta desse testemunho. Não faz sentido dizer que eles estavam mentindo. Porque a gente sabe que eles não estavam mentindo. Porque eles foram assassinados. Cristo será engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. Hoje, em todo o mundo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é levado. E o evangelho é irrefutável. Por quê? Porque as testemunhas não podem ser questionadas. Elas são confiáveis. A morte de Paulo engrandeceu Cristo Jesus. É o que ele está dizendo. E ele continua. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque morrer é estar com Cristo. A pior coisa que existe é a morte. E Paulo diz o quê? Morrer é estar com Cristo. Portanto, não sei o que hei de escolher. Viver é uma bênção. Morrer é melhor. Morrer é melhor. É isso que Paulo está dizendo. A pior coisa para um homem, a morte, para Paulo, é simplesmente um passaporte para a eternidade. Portanto, por que Paulo andaria ansioso? Se até a morte não o mata. Se todas as coisas ruins que aconteceram com ele foram revertidas para o bem do povo de Deus, foram revertidas para a glória de Deus. Por isso eu pergunto para você, o Deus que pode acalmar um homem com uma faca no pescoço, não pode acalmar você que tem uma dívida, que tem uma doença? Aceite por um momento, o que eu não aceito, que a ansiedade é oriunda de uma questão física. Serotonina. Aceite por um momento. Você quer dizer que o meu Deus, que pôde consolar um homem no corredor da morte, não pode consolar você com baixa serotonina? Provérbios 18:14. O espírito firme o sustenta na doença. Se no dia da angústia te mostras fraco, tua força é pequena. Note isso. A constatação do problema, a gente vê aqui em Filipenses. Depois, a oração. Constatação do problema. Olha, não andem ansiosos. Tem alguma circunstância aí? Não ande ansioso. Por quê? Ore e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Via de regra, como a psicologia nos ensina a lidar com a ansiedade? Primeiro, remédio. Ansiolíticos, que só faz jogar o problema para debaixo do tapete. Por exemplo, o autor de A Culpa é do Cérebro. Ele reconhece que em alguns casos, que eu discordo dele, que em alguns casos emocionais, um remédio pode ser usado. Ele diz isso. Mas mesmo ele vai dizer assim, mas eu reconheço que não resolve nada, é só oculta o problema. Eu sei, só trata com o sintoma, mas o problema continua ali. Eu reconheço isso, diz ele. Ora, outra coisa que acontece, as pessoas costumam apenas ficar sedadas. Faz uma pesquisa aqui na igreja. Dá uma pesquisada. O que acontece com a maioria das pessoas? O que acontece com a maioria delas? Vou te dar alguns exemplos. Estou falando sobre isso lá no meu Instagram, no YouTube. E aí relatórios chovem, como esse aqui, ó. Pastor, eu comecei a tomar esses remédios para isso. Eu realmente não sentia mais tristeza, nem ansiedade. Na realidade, eu não sentia mais nada. Eu estava como um zumbi.
Faz uma pesquisa, você por si só. Ora, alguns conselhos da psicologia. Um psicólogo renomado no Brasil. Está ansioso? Anote. Falei para vocês esses dias, né? Anote. Faça respiração diafragmática. Veja a minha situação. Eu. Processado. Tenho que ir à delegacia. Deputado preso no meu país. Gente sendo perseguida sistematicamente. Um judiciário totalmente canhoto. Aí só porque anotei, estou sendo acusado de homofobia. Pronto. Parou a ansiedade. É para rir. Respiração diafragmática. Pronto. É de rir. É de rir. Outro conselho. Da psicologia. Não se preocupe. A preocupação não vai mudar nada. É como dizer para um drogado: não use droga, isso não é bom. Não. A solução que Paulo está dando é um milagre. Porque em toda a Escritura, a Bíblia vai dizer que paz é um atributo divino. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isaías, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Não há. Paz é um atributo de Deus. Deus quem coloca em nossos corações. Como ele diz aqui, ore e a paz de Deus. Não é que ele diz, ore e comece a pensar, realoque seus pensamentos. Você não está pensando corretamente. Isso faz parte até, Paulo até vai falar um pouco disso aqui mais à frente, mas isso vem depois. Primeiro ele fala, Deus vai colocar a paz em seu coração. Porque essa é uma também das abordagens. Há várias abordagens psicológicas, behaviorismo, TCC e tantas outras. Uma delas é essa. A origem dos seus problemas é simplesmente que você pensa de maneira incorreta. É óbvio que isso tem um fundo de verdade, mas não é apenas isso. Porque aqui, Paulo está dizendo, é um milagre. O que Paulo está dizendo aqui é milagre. Ele está prometendo um milagre. Ele está prometendo que Deus vai se encarregar. Não é porque você falou, não, agora eu estou pensando positivo só. Não é isso. O que ele está dizendo é, Deus vai guardar o seu coração. Ele não diz, você vai guardar o seu coração, mas Deus vai guardar. Deus vai guardar. Você nota o tamanho do milagre? Paulo não está dizendo que Deus vai mudar a circunstância que tem trazido ansiedade. Não nesse contexto. Deus pode fazer isso. Mas aqui, Paulo está prometendo algo maior. Ele está dizendo o seguinte, talvez a circunstância continue em desordem, mas Deus vai deixar o seu coração em ordem. A paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração. Como eu contei para vocês aquela história semana passada, daquela família que perdeu a filha. Como a minha história, que vocês já sabem. Lá com meu filho, caroço na cabeça, o médico dizendo, é tumor, vamos ter que operar. A gente dizendo, acabou, morreu. E a médica olha para a gente e fala, vocês estão tão bem. Por dentro a gente estava triste, óbvio, natural. Mas ela, de alguma maneira, achou que havia paz em nós. Como? Com um filho quase morto. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano. Os homens vão olhar e vão dizer, como? Como isso é possível? Como ele dorme no meio da tempestade? Como Jesus pode dormir no meio da tempestade? Os discípulos ficaram horrorizados. Eles não entendiam. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Descansa. Segundo, falta de confiança no poder de Deus, que é basicamente a mesma coisa do princípio 1, só ligeiramente diferente, ou palavras diferentes dizendo a mesma coisa. Vê se faz sentido isso aqui, ó. Isaías 40:12 está descrevendo quem Deus é. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Medida dos céus a palmos, já disse isso aqui para vocês. Existem bilhões de galáxias. Os cientistas estimam que há mais estrela no céu do que areia na praia. Bilhões. A
Nossa galáxia é apenas uma dentre bilhões. Mediu os céus a palmos, 2 mãozadas de Deus. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? Quem pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Todos os montes? Todos os montes? Sabe o que é balança de precisão? É para pesar coisas que são tão pequenininhas. Tão pequenininhas. Aí ele está dizendo, para Deus todos os montes é nada, são nada. Todas as águas mediu na concha da sua mão. Mississippi, Atlântico, Pacífico, uma tripa aqui, ó. Para Deus ver, é uma tripa. Este ser está dizendo para você, ei, perto está o Senhor, não andem ansiosos. Só que eu sempre dou esse que é o mais fácil, para a gente ter noção de espaço. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. São Paulo a Sergipe, 2.165 quilômetros. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, você faria esse trajeto 70 vezes em 1 segundo. E é assim que eles medem o universo. Bilhões e milhões de anos-luz estão as outras galáxias de nós. E mesmo assim, Deus diz, mediu a palmos. Este Deus, será que este Deus sentado do seu lado não é confiável para que você ande em paz? Não é? Este Deus que dá ordens a demônios, este Deus que num estalar de dedos cria os céus e a terra, este Deus não pode dar uma ordem para acalmar o seu coração? Este Deus que acalma o vento, que acalma as tempestades, não pode acalmar o seu coração? Salmo. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo nome. Note isso aqui, ó. Sara coração e chama estrelas pelo nome. Existem bilhões de estrelas. Ele conhece todas elas. Olha o tamanho do conhecimento de Deus. É este Deus tão poderoso que sara coração, que deixa coração em paz. O mesmo Deus que criou estrelas, que é poderoso, não tem poder para acalmar a alminha de um ser humano? Falta de confiança no amor de Deus. Ansiedade é falta de confiança no amor de Deus. Este ser todo-poderoso, e que diz assim, pode a mãe que amamenta abandonar o seu filho? A gente sabe que pode. A gente sabe que pode. A gente sabe de histórias de mães que deixam seu filho na lata do lixo. Pode a mãe que amamenta? A ideia aqui é muito clara, porque se vocês têm bebês, vocês sabem, só um demônio, para não olhar para um bebê e... um bebê é ternura pura. Até o mais valente fica uma manteiga derretida diante de um bebê. É natural olhar um bebê e ficar apaixonado. É a coisa mais natural. É a coisa mais natural do mundo. Ou seja, mesmo nessa circunstância, em que naturalmente poucos conseguem ser desumanos com o bebê. Mesmo assim, Deus diz, pode a mãe que amamenta abandonar? Pode, é possível, é raro, mas pode. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Este ser que nos ama desse jeito, está dizendo, perto está o Senhor, eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. É motivo para que andemos ansiosos? Este ser, que diz a Bíblia, controla o mundo e a sua vida nos mínimos detalhes. Nenhum fio de sua cabeça cai sem a vontade de Deus. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Este ser está dizendo para você, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. É motivo para que andemos ansiosos? Quarto, veja na Bíblia a relação entre confiança e paz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, firme para sempre. Isaías, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Notou? Deus concede paz. A quem? A quem? Quem? Confia.
quem confia. Perfeita paz, cujo propósito é firme. Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Essa árvore, que é esse crente, não ficará preocupada, nem no calor e nem na seca. Por quê? Porque confia em Deus. Deus vai manter em paz. É isso que ele está dizendo. É isso que a Escritura declara. Nós temos motivo de sobra ou não para confiar em nosso Deus? Uma criança, ela não tem noção das coisas, obviamente. A criança sempre acha que o pai é o mais forte. A criança sempre tem essa percepção de que o pai é um Capitão América da vida. Sempre tem. E é por isso que, não importa quais sejam os temores, a criança vem para debaixo da saia da mãe e ela automaticamente se tranquiliza. Automaticamente. A questão é que nós, em relação ao nosso Deus, nós podemos dizer que Ele, o nosso Pai, Ele sim é o mais forte de todos. E Ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para onde me ausentarei do teu espírito? Pergunta Davi. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustenta. Como alguém que crê nisso, que crê que Deus converte tudo para o bem, não importa quão ruim seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como alguém que lê isso pode andar constantemente ansioso? Por isso, os homens de Deus, antes da psicologia, sempre disseram que era pecado. Um homem apavorado, que se diz crente em Deus, está dizendo: o Senhor não é confiável. O Senhor disse que cuidará de mim, mas eu não sei se vai ser assim. O Senhor disse que tem o poder de reverter todo o mal para o bem. Eu não sei se vai ser assim. Porque o Senhor não sabe quem está no poder agora. Porque o Senhor não sabe quem é o meu chefe agora. Não, o Senhor não sabe. Vou citar uma coisa tão ridícula essa ilustração, mas uma vez, lembra o Ronaldo Fenômeno, considerado por muitos um dos melhores jogadores de todos os tempos? Só manchou a carreira vindo para o Corinthians? É óbvio que é brincadeira. Um dos maiores clubes do Brasil, com certeza. Ele uma vez estava antes de ir para o jogo, e o técnico, acho que eu não lembro qual técnico, perguntou para ele: ô Ronaldo, você conhece? Vocês estão aí conversando? Vocês estudaram os outros jogadores? Ronaldo, você conhece os outros jogadores? Você sabe quem que são os zagueiros? Aí ele respondeu: não, mas com certeza eles sabem quem eu sou. Nenhum homem talvez poderia dizer isso. Deus pode. Deus pode. Mas você sabe quem é que está no governo? Não sei não. Mas eu sei quem é Deus. E Deus é comigo. Deus é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Crê ou não crê? Então por que andas ansioso? Não precisa. Você não precisa. O Senhor é conosco. Vamos ficar de pé?